Fala desenvolvedor, seja muito bem-vindo ao Dev++. Nosso canal tinha dado uma parada, né? Muitas coisas aí, muitos projetos aí acontecendo e a gente vai retomando aqui na medida do possível. E hoje eu quero trazer para vocês aqui uma dica bem rápida, né? Na verdade, uma extensão que eu quero apresentar para vocês. Ela se chama MongoDB for VS Code, que é uma extensão que basicamente vai te auxiliar a utilizar comandos Mongo aí no seu editor. Obviamente, algumas coisas a gente precisa do Mongo Shell, que é a linha de comando Mongo Client, para realizar algumas ações, mas no que a extensão se propõe a fazer é bem bacana, dá para usar de boa aí o seu código. Na verdade, é meio que você transformar o seu editor num terminal de banco de dados, isso é bem interessante. E vamos lá, a gente vai conhecer aqui de forma bem rápida como funciona a extensão. Então vamos lá. Logo de início, aqui na documentação da extensão, a gente já tem algumas características de uso de como navegar pela extensão e algumas características de utilização da extensão, né? Que é basicamente o que a gente vai fazer agora. Ela mostra aqui como se conectar ao banco, alguns recursos que você pode utilizar, o que a extensão entrega, é muito bacana e vale a pena ler, sim. A gente consegue colher alguns aprendizados aqui só dessa áreazinha em específico, né? Mas vamos ao que interessa, né? A extensão ela tem como finalidade fazer com que o nosso editor seja um agente facilitador para que a gente consiga trabalhar com os comandos do banco de dados, né? Então, para isso, quando a gente instala a extensão, uma vez ela está aqui no nosso editor, ela nos oferece esse ícone aqui, que se a gente clicar, ele vai basicamente nos entregar uma área de conexão e um playground. Por partes. O que significa essa área de conexão? Essa connection aqui, ela é a área onde vai possibilitar com que a gente realize a conexão do nosso banco de dados. E logo abaixo a gente tem o playground, que é basicamente aí o parque de diversões, digamos assim, né? Que a gente vai utilizar para poder criar e rodar os nossos scripts concernente a todo o gerenciamento de banco, né? Obviamente, algumas coisas a gente não vai conseguir realizar comandos mais avançados e que são utilizados de forma mais complexa, a gente não consegue utilizar aqui o VS Code. Obviamente, a gente vai precisar do Mongo Shell aí, que é a linha de comando do Mongo, para rodar esses comandos. Mas para o que a gente tem em mãos aqui, a extensão ela já nos atende muito bem. Então, vamos começar, né? Primeiro de tudo, a gente tem que conectar o nosso banco de dados. Esse campo aqui, que vocês estão vendo, ele já aparece logo de início assim que a gente instala a extensão. Nesse caso aqui, como eu já tenho ela rodando no meu editor, eu preciso fazer o connection através da barrinha lateral do editor em si. Mas, beleza, uma vez que ele aparece esse campo aqui pra gente, a gente clica em Connect e ele nos abre aqui a barrinha de pesquisa do VS Code. E aí você vai inserir aqui a sua URL, a sua URI de comando do Mongo, né? No caso, se você tem um cluster no Mongo Atlas, ou se você tem um cluster replicado, uma URL replicada, você também pode inserir aqui. No meu caso, eu vou usar o nosso banco local, que eu tenho alguns projetos lá que eu vou poder fazer algumas operações aqui para poder apresentar para vocês. Então eu vou colocar aqui o MongoDB, dois pontos, barra, barra, localhost 27017, que é a porta padrão do Mongo. Cliquei, beleza. Ele já mostra aqui na barra lateral que a gente tem um cluster conectado. Então a gente tem aí já um domínio do Mongo e que esse domínio ele já vai nos entregar tudo que a gente tem. Se isso está lá no seu Atlas ou se está no seu Mongo Compass, que é a nossa interface gráfica do Mongo, vai aparecer tudo aqui para você. Esse ambiente ele nos entrega tudo concernente ao banco de dados de um modo geral. E aí aqui ele entrega as suas estruturas de banco de dados com as suas collections, né? E aí dentro das suas collections ele nos entrega aqui a estrutura de documentos que você possui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela para ficar legal, porque a gente vai fazer algumas operações envolvendo essas tabelinhas aqui, ou esses documentos, né? Lembrando que a gente está num banco NoSQL aí, que é um banco NoSQL, e não relacional, o esquema dele é feito por tabelas. Beleza, uma vez eu cliquei aqui nos documentos, ele me mostra toda a estrutura de documentos que a gente tem lá no nosso Compass, né, ou lá no nosso cluster do Atlas, que é os campos que a gente insere,
o ID que ele nos retorna. No caso aqui eu estou clicando, eu tenho um ID correlacionado, né? Mas se eu clicar aqui nas outras estruturas, fica melhor para você entender, né? Basicamente o que eu tenho aqui é a estrutura do esquema que eu passei quando eu defini lá na minha API, tudo que eu tenho que trazer para esse banco para dentro dessa collection. E beleza, entendido isso daqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar agora o Playground, que é o carinha que vai possibilitar com que a gente crie os nossos scripts e rode os nossos comandos concernentes ao banco de dados, né? Então vamos lá. Clica aqui em Create New Playground. Ele já vai nos oferecer essa estrutura toda bacaninha aqui. Na verdade é um escopaço do que a gente pode fazer no nosso editor, que é criar e rodar os scripts concernentes ao banco. Eu vou apagar tudo isso aqui é só um exemplo mesmo. E para eu poder acessar, uma vez que eu estou dentro do banco de dados, para eu poder usar qualquer estrutura dessas aqui, eu tenho que usar o comando use e passar para ele aqui o nome do nosso banco de dados. Eu vou usar aqui o library. E beleza, uma vez eu conectei o banco de dados, o que eu tenho que fazer agora? Eu uso o comando db e aí ele vai entregar para mim aqui os acessos que eu tenho dentro desse banco de dados, inclusive os comandos que eu queira utilizar a partir das collections, né? Eu posso criar uma nova collection, que é o que eu vou fazer aqui, que eu tenho trabalhado com esse projeto aqui para fins de estudo, e eu vou criar uma collection aqui, e essa collection vai se chamar Publishing, que é editora aí, né? Beleza, Paulo. Inseri aqui, criei a collection Publishing. Na verdade, de fato, a gente não criou, a gente criou o script para rodar essa collection. Eu tenho duas maneiras de usar esse comando. A primeira é pela lupinha aqui, pela lâmpadazinha, na verdade. Uma vez eu clico aqui, ele vai rodar um script que vai abrir uma nova página, só mesmo uma página de logs, que ele vai dizer se a operação foi bem sucedida ou não. Ou eu posso usar o comando Ctrl+Shift+P e rodar todo o playground, né? Run all from playground. E aparece esse alertazinho aqui só para certificar o domínio que você está rodando. Clico em Yes, ele vai processar aqui para mim e logo em seguida ele vai dar um OK. Beleza. Abrindo aqui a nossa guia lateral, dentro do library, que é o nosso banco de dados, ele criou aqui para mim a collection de publishing, que é a nossa collection de editoras aí. Comando 1, OK, né? Ele deu OK aqui para a gente. Um tópico importante a ser dito aqui é que eu não posso escrever aqui para baixo um novo comando, por exemplo, para listar essa minha collection. Por quê? Porque se eu der esse comando aqui para listar a collection, ele vai dar um conflito aqui para mim. E ele vai acabar criando uma nova collection e eu vou cair meio que num fluxo repetitivo. Então é sempre importante a gente excluir o comando anterior antes de rodar um novo comando, evitando aí conflitos de criação, de adição, de exclusão, né? Legal. Para a gente seguir em frente aqui, a gente precisa criar um documento para essa collection. Assim como a gente tem aqui no Bux, a gente tem 5 documentos criados dentro dessa collection. E para eu fazer isso, eu já estando aqui dentro dessa collection, eu chamo o comando insert one, né, que é o comando que eu vou utilizar aí para incluir um novo esquema, né? Eu vou incluir um novo documento dentro dessa collection de acordo com o que eu tenho aqui para consultas ou para inserções que a gente tem que repassar, né? Que é o que vai estar disponível lá no campo de consultas do nosso documento. Eu vou passar para ela aqui um name. Eu vou chamar essa editora de Dev++, vamos lá. E vou passar aqui um country. Essa editora se situa onde? Ela está no Brasil. E beleza, acho que a gente já pode rodar o nosso comando dessa maneira. Eu vou rodar ele com o comando Ctrl+Shift+P, Run from Playground, clico em Sim, ele vai processar e beleza. Ele passou aqui a considerar o nosso novo documento dentro dessa collection. Ele já me diz aqui que eu tenho um documento disponível e esse documento traz para mim o ID que foi gerado automaticamente, né, o nosso Object ID, o name que eu passei e o country. Beleza, mas essa é a única forma que eu tenho de listar os documentos que eu tenho dentro dessa collection? Na verdade não, a gente tem um comando, que na verdade eu vou apagar só até aqui para aproveitar o código.
a gente tem um comando chamado find, que é o comando que vai listar tudo que está disponível aí para a gente dentro dessa collection. E aí ele traz aqui no resultado do playground o comando que eu repassei, buscando todos os dados que eu criei dentro dessa collection. Outro campo interessante é o campo de edição. Eu posso dar um update one, no caso para alterar um único documento, e aí eu tenho que repassar alguns atributos para esse documento para com que ele seja alterado. No caso só tem um, eu poderia passar aqui o comando de imediato, visto que eu só tenho um documento, ele alteraria tudo em relação a esse documento. Porém, se eu tivesse mais documentos dentro dessa collection, eu teria que identificar algo que arremetesse esse documento. No caso aqui eu vou pegar pelo ID. E aí, identifiquei qual documento que eu quero alterar. Vou chamar o comando set e vou passar um novo objeto aqui para ele com o que eu quero inserir dentro desse documento. Eu vou inserir aqui um campo de contact. Vamos lá. E aí vou passar para ele aqui o telefone do contato que eu quero incluir. Vou criar um número fictício aqui. 9 na frente, né? Hoje tem essa ideia aí do 9 antes das ligações. E vou passar para ele aqui também. Vamos ver aqui. Não, acredito que para fins de explicação aqui tá legal. Não teremos nenhum problema. Beleza. Coloquei aqui um campo a mais que eu quero inserir para esse documento. Vou rodar o comando Ctrl+Shift+P. E ele deve dar um OK aqui para mim. Acknowledge true. Beleza. Vamos ver se ele rodou certinho aqui o nosso comando, né? Vou dar novamente um find. Vou rodar mais uma vez o playground. E beleza. Ele não deu um comando aqui para mim. Alguma coisa aconteceu. Deixa eu rodar o comando novamente aqui para a gente... ID. Vamos dar uma olhadinha no nosso compass, só para a gente identificar o que foi que ele retornou aqui para a gente. Eu tenho que atualizar o banco de dados, atualizei, publishing, certo. Eu vou pegar o Object ID por aqui e vou fazer a chamada para o update novamente. Update one, o ID que eu quero repassar, underline ID. Vou passar o ID para ele novamente aqui. Vou dar o comando set e vou dizer que eu quero passar para ele aqui um novo campo chamado contact. E esse campo de contact recebe um número de telefone por string. 88888888. E aí eu vou rodar novamente esse comando. Beleza, ele havia dado um conflito aqui em relação ao ID que ele gera no banco diretamente. Não entendi muito bem porquê, mas vamos lá, a gente tem outros meios de fazer a consulta aqui sob a alteração. Por exemplo, a nível de alterações, de consultas na verdade mais específicas. Por exemplo, eu posso passar aqui uma consulta por nome, digamos, o nome da nossa editora Dev++. Obviamente ele vai retornar o que já está aqui, então vamos colocar aqui como dev, e aí certamente ele não retorne nada aqui para a gente, né? Ele possa ser que dê até um erro, ele retornou um array vazio, especificando que a gente não tem nenhum documento com essa especificação. Mas se eu buscar aqui ele por dev++, vai retornar para a gente aqui a estrutura da collection que a gente quer. Eu já passei até aqui nos testes que eu realizei o contato, mas não tem problema, a gente utiliza outros campos aqui para incluir, né? Vou chamar aqui novamente o update one, que é o update do único documento que eu quero realizar, e vou passar para ele aqui novamente um set, incluindo um novo campo aqui. Vamos dizer que esse campo vai se chamar cidade, né? Vou colocar aqui um city. E essa editora ela se situa em Fortaleza, vamos dizer assim. E aí eu vou chamar novamente o run for all playground. E aí ele vai retornar aqui o true para mim.
Se eu realizar a consulta desse único documento, dessa vez é para ele retornar o correto, né? Vamos lá, beleza, ele incluiu aqui para a gente o campo Fortaleza. Eu posso realizar alguns procedimentos de acordo com a documentação. A documentação dele, na verdade, é bem completa, né? Na verdade, a gente tem aqui utilização de requisitos e scripts de insert, de update, de drop. Se eu quiser fazer o drop de um doc aqui, eu vou colocar aqui o comando drop para dropar indexes, dropar um index, dropar vários indexes. Se eu vier aqui e clicar Ctrl barra, ele me dá aqui os comandos que eu tenho disponível para utilizar dentro dessa collection, né, a nível do documento aqui que a gente está utilizando. Se eu quiser excluir esse documento em específico, eu vou chamar o delete one dele aqui. E se eu chamar ele vazio, ele vai excluir todo mundo. No caso, como eu só tenho esse documento aqui dentro da collection, opa, ele deu um erro aqui, realmente ele precisa de um argumento. Então vamos dizer que esse argumento vai ser o name. Deixa eu só mudar aqui o padrão de escrita por conta do meu teclado. Name, e vou passar para ele aqui o dev++. Vou rodar novamente o script, e aí ele excluiu para a gente aqui. Se a gente atualizar aqui o nosso DB, a gente vai ver que ele zerou a collection aqui para a gente, né? Então, é basicamente isso. A gente tem aí uma possibilidade, grandes possibilidades aqui, usando a extensãozinha do MongoDB no próprio VS Code. Se você quiser fazer esse trabalho todo integrado com o seu Atlas ou com o seu Compass, também é totalmente possível. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado aí alguém que tem alguma dúvida em relação a como utilizar o Mongo. Algo bem básico, assim, algo bem amplo também. Eu poderia me estender aqui por horas falando disso. Mas é o que a gente tem aí para trazer para vocês. Esse conteúdo bem bacana. Espero que vocês tenham gostado e valeu!